Agora que a gente já refletiu um pouco sobre os aspectos relacionados à fisiologia do sono, sobre a importância do sono para a saúde, você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é problemas com o sono? O que é a insônia? Como que ela se manifesta? Quais são os sintomas que começam a acontecer quando a pessoa começa a ter uma perda dessa fisiologia, dessa harmonia do corpo para descansar à noite? As alterações do sono são muito variadas. Por exemplo, se nós formos pegar dentro da visão da medicina tradicional chinesa, nós poderíamos ter insônia do início do sono, do meio do sono e do final do sono. E cada uma dessas insônias está relacionada com um desequilíbrio de um certo órgão do organismo. Por exemplo, para os chineses, a insônia do início do sono, aquela insônia em que a pessoa tem dificuldade de iniciar, ela fica olhando para o teto, tem uma dificuldade imensa de conseguir fazer a indução do sono. Essa insônia, dentro da medicina tradicional chinesa, tem a ver com um padrão de coração e, portanto, a emoção ligada ao coração tem a ver com ansiedade, muitos pensamentos. E muitas pessoas relatam realmente que às vezes, quando deitam na cama, começa a mente a funcionar aceleradíssima, né? Então, o que acontece aí? É um padrão de coração, de ansiedade, e, portanto, precisaremos atuar na questão da ansiedade, do excesso de pensamentos. Esse seria um padrão de sono. Aquela insônia em que o sujeito consegue dormir, induzir o seu sono, porém, lá pelas 2, 3, 4 horas da manhã, ele acorda e não consegue mais voltar a dormir. Ele vai para o banheiro, ele vai para a cozinha, ele toma água e tem dificuldade de reiniciar o sono novamente. Esse é um padrão dentro da medicina chinesa relacionado ao baço pâncreas. O baço pâncreas é um órgão que o fator emocional ligado a ele, o desequilíbrio desse fator emocional seria excesso de pensamentos, excesso de preocupações. Então, as pessoas que têm muitas preocupações, não à toa, às vezes relatam que acordam nesses horários e começam a tentar resolver coisas que vão acontecer, ou pensando em contas para pagar, ou aspectos que aconteceram do dia a dia. Então, esse seria um segundo padrão de insônia, aquele do meio da madrugada. E finalmente teríamos um terceiro tipo de insônia, que é aquela insônia que acontece no final da madrugada, né? Quando já está quase nascendo o sol. Lá pelas 5, 6 horas da manhã, a pessoa acorda, 4, 5 horas, acorda e não consegue mais dormir. Em geral, se você for perceber, esse tipo de insônia é mais comum em pessoas bem idosas, pessoas que já têm certa idade. E para os chineses, isso tinha uma relação com o rim, com os rins, com a energia dos rins. Essa é uma insônia que a gente chama uma insônia da velhice, em que essa energia dos rins já se diminuiu muito e esse aspecto está deficiente, esse yin, né, dos rins já está deficiente e, portanto, a pessoa não consegue prolongar o sono. E aí teria essa insônia do final da madrugada. Essas são algumas formas de a gente olhar padrões de insônia, mas existem outros fenômenos que podem acontecer e que podem estar mostrando para você que você não está dormindo tão bem. Por exemplo, um sintoma extremamente comum dentro do padrão de insônia é quando a pessoa deita e começa a mexer as pernas. A síndrome das pernas inquietas, você já ouviu essa doença chamada síndrome das pernas inquietas? Nada mais é do que espasmos musculares nas pernas e uma inquietude muito grande que atrapalha enormemente a qualidade do sono. Um outro sintoma muito comum que a gente percebe nos pacientes é aquela apneia do sono. Ou seja, pessoas que têm muita ronquidão ou que perdem o ar quando estão dormindo, elas vão ter uma grande influência, uma catástrofe na realidade em relação àqueles níveis hormonais de melatonina, de serotonina, de reparação tecidual que a gente já falou anteriormente. Elas vão ter dificuldade de entrar naquele sono REM, elas vão ficar com um sono muito cortado, em estágios muito superficiais do sono. Por quê? Porque no momento em que elas começam a relaxar a musculatura também do pescoço, da traqueia, da região da garganta começa a obstruir a passagem do ar e, portanto, elas vão ter baixa oxigenação do sangue, vão acordar ou vão ter uma subida para um sono muito superficial.
Isso é bem comum hoje em dia, por quê? Porque as pessoas estão com sobrepeso, as pessoas estão com obesidade, as pessoas têm o hábito de beber álcool, bebidas alcoólicas antes de dormir ou irem dormir com a barriga cheia. Então tudo isso vai favorecer fenômenos de baixa oxigenação, de ronquidão e apneia. Sem dúvida nenhuma, uma das reflexões mais importantes para você ter saúde no seu sono hoje em dia é você refletir se você está respeitando a escuridão. E a maior parte das pessoas na nossa sociedade não respeita a escuridão. O que nós fazemos em geral como sociedade quando começa a escurecer? Nós ligamos as luzes das nossas residências. Nós passamos a olhar smartphones, nós passamos a olhar tablets, nós passamos a trabalhar no computador à noite, nós passamos a ver séries na televisão. E qual é o efeito disso, o grande impacto que isso vai trazer dentro de toda essa fisiologia do sono? A luz artificial à noite, principalmente a luz com frequência de onda azul, ela é a mais danosa para a produção de melatonina. Essa luz azul penetra nosso olho e isso vai inibir, realmente sedar toda a secreção de melatonina do nosso organismo. Então a melatonina, que é aquela molécula tão fundamental para a limpeza dos radicais livres e para um descanso do nosso corpo, não vai estar sendo produzida. Você já parou para pensar o impacto que isso vai ter no nosso corpo? Você vai estar envelhecendo de uma forma muito mais rápida, por estar exposto à luz artificial de uma forma exagerada. Quando anoitece, devemos respeitar esse ritmo e, se precisarmos de alguma forma ler algum material, trabalhar, tentamos evitar que isso seja um hábito, isso deve ser exceção. E ali por volta das 8 da noite, realmente toda essa luz artificial, de preferência, não deve acontecer. Uma das formas de a gente tentar lidar com isso é, por exemplo, nos smartphones, pôr o filtro de luz azul. Nos nossos computadores, da mesma forma, filtro de luz azul. E também evitar a luz de aparelhos. Podemos aproveitar para ler um livro físico mesmo, folha de papel. Podemos colocar na nossa casa abajures com luzes mais amarelas. Então tudo isso são dicas preciosas para que a gente possa evitar esses fenômenos da insônia e possa fazer inicialmente o que a gente diz sobre higienização do sono. A higiene do sono vai ser comentada com mais detalhes num próximo vídeo.